O Sermão da Montanha é uma obra-prima da psicologia e da espiritualidade. As palavras de Jesus abordam a gestão emocional, o autocontrole e a resiliência. Podemos interpretar as bem-aventuranças como ensinamentos profundos para lidar com as frustrações e encontrar a paz interior. É admirável a forma como Jesus valoriza a simplicidade e a empatia e o perdão, promovendo saúde mental e bem-estar coletivo. Você concorda com esta visão? Bom dia, família! Neto na voz, mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só sabedoria, não é só conhecimento, mas também o pão da vida, o pão que alimenta para toda a eternidade. Dada a devida introdução, trago o tema de hoje, o Sermão da Montanha, a maior carta de gestão emocional já escrita na face da Terra. Dada a devida introdução, bora dar um gole no café e começar essa leitura. Muito bem, meus irmãos. Livro de Mateus, capítulo 5. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor. Sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Como sempre, Jesus ensinava onde? Lugares naturais, no verdadeiro templo, na verdadeira criação do nosso Pai, né? A verdadeira criação. O templo é o nosso corpo, mas obras humanas não contemplam toda essa beleza. Obras humanas não chegam aos pés de toda a beleza da criação do nosso Pai. Portanto, Jesus fazia questão de estar em um ambiente natural, equilibrado, equalizado, frequencializado, em união, uno, e em completa ressonância com o nosso Criador. Então, assim como ele, vamos fazer o estudo num lugar assim. As bem-aventuranças. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Meus irmãos, pobres de espírito, não confunda com miseráveis passando necessidade na base da pirâmide de necessidades, na base da pirâmide de Maslow. Não confunda o injusto que mendiga até o pão com aquele pobre de espírito. Pelo contrário, pobre de espírito é aquele que, mesmo tendo toda a capacidade de acumular os bens que quisesse, mesmo tendo conhecimento e discernimento acima da maioria dos escravos da Babilônia, ele opta por não acumular bens, por não se apegar a bens materiais. Significa que ele não vai usar? Não, pelo contrário. Vida e vida em abundância, vai usar sim da melhor forma possível, mas não há necessidade de acúmulo. Sabe por quê? Porque não há medo, meus irmãos. Não há medo de escassez, não há medo de falta. O acúmulo advém do medo, advém da insegurança, advém da falta de fé do ser humano. Em verdade vos digo, felizes aqueles que são pobres de espírito, pois se encontram verdadeiros reis, milionários, trilionários, cada um em seu trono. Pois assim é a vida, coloca cada rei em seu trono, cada palhaço em sua arena. Continuando. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os que choram, os que expressam suas emoções, aqueles que são sinceros, pois esses serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Buscai a justiça, buscai fazer o certo, o equilíbrio, buscai sempre fazer a atitude correta em detrimento de todos. Injustiça é o quê? Você puxar a sardinha para um lado. Você beneficiar um em detrimento do outro, mesmo sem mérito. Busque sempre a justiça, pois serão saciados, pois a justiça virá. A justiça virá e virá completa. Podem ter certeza. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia.
Meus irmãos, em verdade vos digo, já somos tratados com misericórdia. Não é de hoje, é de sempre. A nossa vida é graças à misericórdia de Deus. Quem somos nós para não ter misericórdia do próximo? Quem somos nós para não olhar com um olhar piedoso para os nossos irmãos que também tropeçam? Pois nós tropeçamos, nós vira e mexe, estamos necessitando da misericórdia de Deus, porque somos falhos, nossa carne é fraca, estamos numa vibração baixa, infelizmente, aqui nesse mundo. A cada dia, um passo a mais nessa escada vibratória. Mas a verdade tem que ser dita. Continuando. Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Meus irmãos, em verdade vos digo, que tenhamos os olhos de criança, que tenhamos o coração puro para buscar as coisas puras da vida e não contaminado pela maldade e a vontade de subtrair alguma vantagem das pessoas o tempo todo. As pessoas têm um olhar malicioso. Hoje em dia, a maioria das pessoas, não todas, mas a maioria tem um olhar malicioso, um olhar de maldade. O que é um olhar malicioso? Sempre olhando com as pessoas como valores. Como eu posso subtrair algo daquela? O que aquela pessoa vai me dar? O que eu posso tirar dela? Como eu posso me satisfazer através dela? Essa é a questão que a maioria vê. Como eu posso me satisfazer através daquela pessoa? Meus irmãos, não sejam assim. Pelo contrário, tenham um coração puro, como de uma criança, pois esses, de fato, verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Esse mundo é um conflito e uma guerra constante, meus irmãos. E a gente teria todos os motivos do mundo para entrar nessa guerra, para entrar neste conflito. Mas felizes são aqueles que promovem a paz. Felizes são aqueles que controlam sua ira. Felizes são aqueles que são senhores dos seus sentimentos, senhores dos seus temperamentos. É sobre isso, irmão. Quando eu digo que o Sermão da Montanha é a maior gestão, a maior carta de gestão emocional já escrita na face da Terra, não existe nenhum outro ser humano que teve essa sagacidade, essa sabedoria para escrever com tamanha beleza e com tamanha precisão instruções para gestão emocional. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Esse mundo é injusto, esse mundo persegue aqueles que muitas vezes buscam a justiça, mas não se sintam aflitos nem desamparados. Eles podem tocar na sua carne, mas o nosso espírito que é eterno, esse vive para sempre. O nosso espírito que está ligado a Deus, esse jamais morre, meus irmãos. Então pode ir com firmeza, pode ter a certeza. Felizes aqueles que buscam a justiça. Felizes aqueles que buscam a justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Só um minuto, vamos virar a página. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Felizes aqueles que viram motivo de zombaria por falar de Deus, que viram motivo de chacota, que as pessoas olham e desdenham, que você mostra o maior tesouro da vida para essas pessoas e essas pessoas simplesmente cospem no prato, elas simplesmente desprezam a verdade. Felizes vocês que têm disposição e coragem
discernimento e sabedoria para saber que a coisa mais importante dessa vida é levar a história de Cristo, a história de Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Felizes vocês que não temem, que vão para a frente do campo de batalha e levam a palavra adiante. E ai daquele que desprezou. Em outra passagem, Jesus diz assim: coitada daquelas cidades que presenciaram as palavras, que presenciaram milagres e ainda assim resolveram rejeitar o Espírito Santo. Então, meus irmãos, esse mundo, ele é contrário à verdade. Esse mundo é governado por entidades malignas e essas entidades malignas amam a mentira, se apoiam na mentira, se estruturam toda uma sociedade, toda uma hierarquia de poder em cima da mentira. Portanto, meus irmãos, não se espante se quando você começar a propagar a verdade, eles vierem em cima de você que nem mariposas na lâmpada. Mas assim como as mariposas, quando vêm na luz, elas acabam se queimando e caindo, assim é no mundo espiritual, assim é aqui no nosso reino terrestre. A gente emana luz quando leva a verdade. A gente, quando leva a verdade, informação não é nada mais do que energia em movimento. Logo, é luz, meus irmãos. E as pessoas que estão nas trevas, muitas vezes por não querer lidar com os problemas que precisam ser corrigidos, querem permanecer nas trevas, eles vão combater a luz. Então, felizes de vocês que promovem a justiça, felizes de vocês que levam a informação verdadeira, que levam o Evangelho de Cristo adiante. Meus irmãos, como podem ver, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, aborda todas as questões interpessoais às quais devemos lidar. Todas as questões. Meus irmãos, a verdade é: nunca foi escrito nada que se compara a isso em questão de gestão emocional. Esta carta, junto com os ensinamentos que Jesus deu através de suas parábolas, descritas no livro de Mateus, seria o suficiente para termos um mundo, uma comunidade em completa paz, harmonia, perseverando, prosperando grandiosamente. Grandiosamente. Mas, infelizmente, a sociedade escolheu a contramão, escolhe o caminho contrário, escolhe diametralmente o caminho oposto. Pois quando o Sermão do Monte, quando Jesus nos instrui, Yahushua HaMashiach, nos instrui a paciência, misericórdia, a perseverança, o mundo procura o caminho com menor resistência, a ira descontrolada, o destemperamento. Meus irmãos, não sejam escravos de suas emoções. Não sejam reativos. Sejam reflexivos. Pois se você é reativo, você vira escravo das suas emoções. Um ser reativo é aquele que faz a primeira coisa que vem na cabeça dele, sem sequer refletir sobre a situação. É óbvio, meus irmãos, que uma vez que estamos mergulhados no pecado, emocionalmente desestruturados e em um mundo contaminado de negatividade mesmo, de coisas erradas, a nossa primeira reação será extremamente negativa. Portanto, respirem fundo. E não sejam reativos, sejam reflexivos, reflitam na palavra de Cristo, reflitam nos mandamentos de Yahushua HaMashiach, reflita no Sermão da Montanha, e você verá com toda clareza, com toda certeza, que a maior sabedoria, a pessoa mais inteligente que pisou na face dessa terra, se chama Yahushua HaMashiach, e devemos seguir todos os seus preceitos. Portanto, meus irmãos, a palavra de hoje é essa. Espero que possa ter agregado aí, que possa ter tocado o seu coração. Fiz um vídeo num formato diferente porque era tão bonito de todos os ângulos que eu queria mostrar para vocês de fato, como o reino de Deus é perfeito,
como o reino de Deus é lindo e como, assim, o reino dele é equilibrado dentro de um ecossistema, cujo ecossistema existe padrões de comportamento, existe regras, existe mecanismos. Assim é a nossa alma, assim é a nossa mente, assim são nossas emoções. Coloque suas emoções nos eixos, comece a gerir elas da melhor forma possível, utilizando a nossa carta magna, o nosso manual da vida, e veja o fluxo perfeito do universo. E seja senhor das suas emoções, e não um escravo delas, reativo, o qual sofre as consequências constantemente. Valeu, família, por hoje é isso, tamo junto, e vocês sabem, é só o começo, galera, valeu!